Dá para gravar aqui. Pronto, tá gravando. A gente está falando sobre os 3 pilares do judaísmo, né? Os 3 pilares do judaísmo que são tefilá, a oração, avodá, que é o serviço, o trabalho, enfim, aquilo que a gente investe em termos de tempo, né, e energia no judaísmo, e a tzedakah, que é a caridade, que na verdade tzedakah quer dizer justiça. Dentro do judaísmo, você ajudar o próximo não é visto como caridade, mas é visto como você fazer justiça no mundo, você realizar justiça social. A ajuda ao próximo faz parte da justiça social. E aí a gente viu, semana passada, a gente viu a tefilá, né? Eu até coloquei não sei se vocês viram no grupo, eu coloquei todos os PDFs das aulas, né? Vi. Essa aula sobre a tefilá, ela tá gravada, mas eu não consegui ainda colocar na internet, mas eu vou colocar. Fernando não tá perdendo uma oração, né, Fernando? Eduardo, como é que tá aí? O pessoal tá melhor? O Miguel hoje amanheceu melhor. A Luiana que amanheceu muito mal hoje, com muito dor no corpo. E eu tô com um pouquinho de febre, muito pouco assim, querendo dar febre, sabe? 37,5, 37 pouquinho assim. Mas eu tô bem. O Miguel melhorou, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, graças E a Deus. Estamos orando. ele E o passou o seu dia marido, todo. Ana Lúcia, melhorou? Tá fraquinho. Ainda tá tomando as vitaminas, remédio, mas tá assim, bem fraca ainda. Faz uma coisa, senta. Tá bem emagrecido. Entendi. Tá indo. Depois eu vou falar com vocês. Acompanhei um caso essa semana, assim, brabo, brabo. Deu até uma isquemia transitória nela, uma amiga minha aqui, mas aí depois resolveu, graças ao Eterno. Agora, eu fico impressionada, gente, vocês ficam sabendo disso. A injeção de dose de ataque de vitamina D e vitamina B12 faz uma diferença, assim, estúpida. A pessoa toma a injeção, em 3 dias já está levantando, está melhor. Impressionante. Na recuperação também. É impressionante o que eu estou vendo. Verdade. Já O acompanhei bom que assim. a Luiana tomou, né, recentemente. Então eu tô contando também que ela vai se recuperar rápido. Vai ser rápido. Você tomou também? A injeção não, mas minha vitamina D tá batendo Tá 80, por aí. alta. Vai tirar de letra também. Mas vamos lá, voltando ao assunto, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a primeira parte da Avodá, porque a Avodá eu vou falar sobre um monte de coisa. Eu vou falar sobre o estudo, né, que faz parte da Avodá. Vou falar sobre o serviço judaico, como é. Vou falar sobre a sinagoga. Shalom, Fernando. Vou falar sobre a sinagoga, os elementos da sinagoga, como funciona tudo. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre estudo, sobre os livros do judaísmo, o que é importante a gente estudar e no que a gente tem que atentar para não cair em determinadas armadilhas, tá? Então vamos lá. 3 pilares do judaísmo: tefilá, oração; avodá, serviço; tzedakah, justiça, caridade. O que é a avodá? Shavuot, Sara, que bom ver você por aí. Avodá significa, na verdade, trabalho, adoração e serviço, em hebraico. Ou seja, servir ao Eterno, dedicar-se à sua obra, que inclui o estudo da Torá, a prática dos mandamentos, né, em hebraico mitzvot, e a assiduidade nos serviços da sinagoga. Aquilo que a gente fala, né? Temer ao Eterno. O que é temer ao Eterno? É você ter consideração profunda pelo Eterno e por tudo que diz respeito a Ele, incluindo assiduidade, pontualidade, né? Kavaná, propósito, foco naquilo que você faz. Então, isso é avodá. Em resumo, que avodá é isso, tá? Então, no Tanar, a gente vê uma definição perfeita sobre o que é praticar misericórdia, o que é tzedakah, né? E o que é avodá. Está lá em Isaías 58, de 6 a 8, quando ele fala sobre o jejum. Porventura não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade,
Desfaça as ataduras do jugo, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres abandonados, quando vires o nu, cubras e não te escondas da tua carne, outros falam do teu semelhante, né? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Eterno será a tua retaguarda. Em resumo, Avodá e Tzedaká aqui, tá? Mas a gente vai começar hoje com o estudo dos livros que tem a ver com a Techuvá. Estudo da Torá, para começar, tá? Estudo da Torá e dos outros escritos judaicos é a primeira obrigação de todo judeu. Para nós que cremos em Yeshua como Mashiach, o Brit Hadashah também deve ser constantemente estudado. É interessante porque o judeu, ele não fala de ler a Bíblia, ele fala estudar a Torá. O enfoque é diferente. Não é simplesmente aquele enfoque de você pegar e ler, hoje eu li 5 capítulos, 10 capítulos. Não, é se aprofundar naquilo, é focar naquilo, trazer para a realidade, procurar nos vários níveis de estudo da Torá a revelação sobre o que o Eterno quer com isso. Eu falo muito aqui do Shalom, Eunice, Shabatov, seja bem-vinda. Eu falo muito aqui do Rabino Nahman de Breslav, né? Ele é um rabino racídico, eu sou apaixonada por ele. Ele morreu cedo, ele morreu com 38 anos. Eu tenho um livro aqui, ó. Meu microfone estava desligado, desculpa. Ah, tá, tudo bem. Esse livro aqui, vocês olha na minha janelinha, tá? Esse aqui é um dos livros dele que eu amo, que tem as parábolas dele. Ele não é messiânico, tá? Ele é racídico. A gente vai ver o que é racídico depois. Tem esse livro aqui que é sensacional, que se chama Tikkun Haklali. Não estou vendo os livros. Oi? Não sei ver, não. Não sei visualizar, não. Olha para mim. Tá me vendo? Não. Você não tá me vendo, não? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo me colocar. Peraí. Desculpa, Estão me vendo pessoal. melhor agora? Tá parecendo só um lobinho aí, ó. Oi? Tá parecendo só um lobinho aí na sua imagem. Estamos vendo sim, perfeito. A tela tá legal. Vocês estão me vendo? Eu tô. Então, vou mostrar agora o livro, ó. Estão vendo o livro? Na frente da minha cara? Sim. Não, você tá parecendo um lobinho pra nós. Tô parecendo o quê? Apareceu. Apareceu? Deixa eu vou interromper o compartilhamento, que vocês me veem. Tá Só me tá vendo? aparecendo o slide. Ó, tá vendo o livro agora? Agora sim. Agora sim. Agora melhorou, né? Esse é o livro um dos livros, dos vários livros do Rabino Nahman de Breslav, tá? Ele não é messiânico, ele é racídico, mas ele tem uma visão muito legal. É sobre ele que eu falo, que ele diz que o Eterno se relaciona com cada um de nós de forma pessoal e fala conosco. Isso é um rabino, isso não é coisa de cristão, isso não é coisa messiânica, isso é um rabino judeu falando, tá, gente? Um rabino judeu não messiânico. Ele é sensacional. Depois vocês podem procurar na internet alguma coisa sobre ele e ler sobre ele, os escritos dele, ele é muito bom. O que ele fala? O outro foi qual que você falou, Cíntia? Oi? O outro foi qual que você falou, o outro livro? O outro livro? É também sobre ele, são as histórias dele. O título é Rabino Nahman de Breslav, tá? É a biografia dele e as palavras dele. Esse aqui é em português, tá? Tem para vender na Amazon. Legal. Eu recomendo a todo mundo. Vocês estão vendo aqui? Livro dele. Estão vendo a tela? Bom, o que ele dizia, o Rabino Nahman? Ele dizia o seguinte: um dia de esforço para estudar a Torá na juventude corresponde a 1 ano de estudo na vida adulta. Então, todo mundo aqui já é adulto, tem que ralar muito, tem que estudar muito, tá? Davi é que se deu bem, Miguel vai se dar bem, nossos filhos vão se dar bem, né? Mas a gente vai ter que ralar muito estudando a Torá. Ele disse também o seguinte: quem se esforça para estudar a Torá até conseguir compreendê-la e conhecê-la,
cura sua alma e se eleva na direção da sua meta. Ele planta uma árvore de vida que possui todos os remédios. Ele revela a glória divina, o que é o propósito do homem na terra. O propósito do homem na terra para ele revelar a glória do eterno, seu espelho do eterno. E isso só é possível realmente se você tiver, como ele fala, um relacionamento pessoal com o eterno e você viver estudando e tentando viver a Torá. Falou também, olha que coisa interessante, que a assiduidade nos estudos supera todos os mandamentos. E também falou, e o sopro do Eterno pairava sobre a face das águas. Esse sopro de vida está na Torá. Os tzadikim estão apegados à Torá, portanto, é neles que acharemos o sopro de vida. Ou seja, o estudo da Torá é algo central, muito central no judaísmo, tá? A visão do judaísmo é que o estudo, principalmente da Torá e depois dos outros livros, Tanar, outros livros que eu vou mencionar aqui, é que faz o alicerce da vida espiritual. Nós que acreditamos em Yeshua como Mashiach e o consideramos a Torá viva, para nós ser mais ainda, isso se torna mais ainda patente, né? Então, para uma techuvá adequada é necessário o estudo do Tanar e Brit Hadashah como atividade central da vida espiritual. Eu queria perguntar para vocês aqui, quem de vocês aqui lê a Bíblia todo dia? Pelo menos alguma coisa. Todo mundo? Não como eu gostaria, né? Ultimamente, mas assim, eu me esforço para logo de manhã, pelo menos, fazer as orações e já pegar alguma coisa, porque depois o dia passa e você às vezes não consegue. Então tem que ser logo no início do dia. Eu leio, de manhã. eu leio. Boa noite, Miguel. Não te vi Boa aí. noite, shalom. Seja bem-vindo, Shalom. Shavatov, para todos, tá? Sejam bem-vindos todos. Que às vezes eu estou falando e nem vejo quem está. Isso aí é muito importante. Eu tenho uma experiência assim, sensacional com estar diante do Eterno logo de manhã, né? Eu e Davi, a gente acorda às 5 horas da manhã e aí a gente ora, a gente lê, a gente estuda. E é muito bom porque a gente não é interrompido por nada, né? É a primeira coisa do dia. E ainda mais que está que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse primeiro pode ser na questão de prioridade, mas pode ser na questão de temporalidade também, né? Na questão cronológica. E funciona muito bem, né, Eduardo? Muito bem. Cíntia. Fala. Cíntia, se eu não me engano, eram os essênios, né, que acordavam antes do nascer do sol para fazer tefilote e estudar a Torá? Isso. A revelação que o Eterno deu para a gente está com ele no nascer do sol, né? As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ok, sem problema. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, o nascer do sol é uma hora perfeita, uma hora muito propícia para você estar diante do Eterno. E aí a gente faz assim. No verão, que o nascer do sol é mais cedo, a gente acorda mais cedo. No inverno, que é mais tarde, a gente acorda mais tarde. A gente acorda sempre uns 10, 15 minutinhos antes do nascer do sol e vê. E o Eterno tem dado tanta revelação linda com base no nascer do sol, com base no nascer do dia. É muito bom, é algo que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo. E quem não puder de manhã nascer do sol, for difícil, no meio da madrugada também é muito bom. Inclusive o Rabino Narman fala que a melhor hora para oração é no meio da madrugada, tá? Durante a noite, no meio da madrugada, porque há silêncio, há paz. É um tempo estanque, né? Você acorda, ora e depois você dorme de novo. Então aquele tempo está reservado, né? É muito bom, né, Noemi? É muito bom esse tempo separado na madrugada e no nascer do sol, tá? É o estudo das escrituras que transforma a nossa alma, nossos pensamentos e nos capacita a atingirmos níveis mais altos de comunhão com o Eterno. Deve ser diário e constante, tá? Isso é muito importante, gente. Isso aí é o básico do básico da techuvá. Se não tiver isso, se não tiver esse tempo com o Eterno... Outro dia eu estava até conversando com o Tzadok sobre isso, né? É isso mesmo, tá vendo? Ah lá, o Adalberto acorda 3h30, Flávio também. Estava conversando sobre essa questão porque foi muito interessante uma aula que ele deu, que ele falou. Gente, eu sou muito ruim de passagem bíblica. Ele mencionou a passagem.
O amor do Eterno por nós. Noemi, me ajuda aí, Miguel. O amor do Eterno por nós é semelhante ao amor do noivo que entra na recâmara para encontrar a sua noiva virgem. Olha que coisa linda, gente. É lindo isso, é muito intenso. É muito profundo. Tem, com certeza. É algo muito maravilhoso, sabe? O Eterno tem fome, ele tem sede de nós. Ele está ansioso para se comunicar conosco. Ele está ansioso para a gente se voltar para ele, né? Então é algo que eu falei com o Sadoc que isso lavou minha alma, porque eu sempre falei, nosso relacionamento com o Eterno só é completo se a gente entrar para dentro do quarto e se tornar um com ele. Assim como um casamento só é completo se você entrar para dentro do quarto com a sua esposa, com seu esposo, e se tornar um com ela ou com ele. Senão não é completo, senão não é casamento, senão não é aliança. Então esse tempo de estudo, de oração individual é primordial na Techuvá. Não adianta você estudar judaísmo, você ler tudo que é livro, você pegar a coisa sem a kavaná, o propósito, a concentração, o estar ali, você e o Eterno, buscando em profundidade, sozinho com ele. Isso é muito importante, gente. Eu sei que vocês todos concordam comigo. Que o povo que está todo aí é um povo que busca, né? Quer falar alguma coisa? Alguém pode falar, tá? Eu gosto de diálogo, eu não gosto de falar sozinha. Recentemente eu ouvi uma palavra que eu achei muito interessante sobre a questão de estudar as escrituras. Muitas vezes você estuda e você não tem uma revelação assim muito profunda. Você vai lendo, nem sempre você tem recebe aquele download assim, né? Mas mesmo assim, o que esse é o pastor Juscelio do Mevan estava comentando? O que ele estava falando? Que as palavras das escrituras elas estão como material de matéria-prima. Material para construção, tijolo, pedra, cimento, areia, né? Então, com pouco tempo, ele está falando mais para as crianças, né? Ensinar os filhos. Isso vale para a gente também. Quanto mais você vai armazenando esse material, às vezes, no momento, esse material você não está usando, mas você, estando com ele guardado ali, em algum momento o Eterno vai usar para construir algo. Exatamente. No futuro, no seu filho, de repente você está ensinando ele a decorar um monte de coisa, ele não está entendendo muito bem tudo. No futuro, o Eterno vai usar na vida dele. Outro dia eu vi um dito também maravilhoso, que falava o seguinte, que tem um versículo que fala assim, coloquei as tuas palavras sobre o meu coração, né? E aí a pessoa se perguntava assim, mas por que sobre o coração e não dentro do coração? E aí a resposta era o seguinte, sobre o coração, porque no momento em que o coração se parte, se quebranta, é o momento em que as palavras do Eterno entram dentro do coração. Eu achei muito lindo isso, muito, muito revelador, né? Porque no Salmo fala sobre o coração. Vocês estão vendo aí o que eu estou compartilhando? Sim. Sim? Sim. Beleza, então vamos lá. Qual Bíblia nós vamos estudar? Né? Então a gente conhece o judaísmo e o que acontece? Muitas vezes a gente quer se opor a tudo que a gente viveu dentro do cristianismo, a tudo que a gente viveu antes, né? E isso é perigoso, gente. A gente tem que entender que nem tudo que a gente aprendeu antes é errado, tá? Visto que o judaísmo é filho do cristianismo. Óbvio, tem muito erro, a gente já falou sobre isso. A gente fala constantemente, né, sobre os erros da igreja evangélica, da igreja católica e tal, mas nem tudo é errado. Tem muita essência que é correta. E a Techuvá não se faz com ódio, a Techuvá não se faz com briga, a Techuvá não se faz com julgamento, a Techuvá não se faz com rejeição. Nós temos sim que separar o santo do profano, o correto do errado, mas com amor. Tem que ser um processo de amor, tem que ser um processo que não gere nas pessoas ao nosso redor rejeição, ódio, ruptura. É difícil, né? É muito difícil. Mas quando a gente injeta amor nisso, a coisa com certeza flui de uma maneira muito melhor. Isso é muito importante, tá? É muito importante isso. Tem que ter maturidade. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar, tudo que a gente lê, tudo que a gente estudar, tá? Nosso filtro, Tanar e Brit Hadashah.
Se não estiver condizente com Tanar e Brit Hadashah, descarta. Vocês lembram do que Rav Shaul falou? Examinai de tudo, retende o que é bom. Não é proibido examinar, gente. Examina. A não sei que você já saiba que seja uma coisa que não presta. Você não vai examinar pornografia, por exemplo, né? Você não vai examinar contos eróticos, você não vai examinar macumba, feitiçaria, bruxaria. Isso aí é óbvio que você não vai examinar. Mas existem livros que você pode examinar e filtrar. Dentre esses, tem muitos livros judaicos que você examina e filtra, tá? Sempre. O nosso filtro, Torá, Tanar, Brit Hadashah. Alguma observação, gente? Pode falar? Ou alguém quer falar primeiro aí? Eu ia comentar um comentário rápido, que eu diria, assim, que até a própria Brit Hadashah, ela deve ser analisada baseada na Torá e na Tanar. Com certeza, com certeza. Não, existe um grau, né? Torá, supra-sumo, Tanar, Brit Hadashah. Tá? Agora a gente tem a Peshita, né, também, que facilitou a coisa. E aí eu vou colocar agora alguns livros importantes na Techuvá. São livros que eu recomendo que a gente examine, que eu recomendo que a gente estude. Trouxe um monte de livro aqui, gente. Primeira acho que coisa, o Flávio Torá. queria falar aí, né? Flávio, acho que queria falar. Fala. Você falou a questão aí da leitura bíblica, né? Você contou uma coisa aí que eu achei muito interessante, que é uma coisa que eu vivi, né? E o que é? A gente lia a Bíblia para adquirir conhecimento. E eu me lembro quando eu ainda estava no meio evangélico, principalmente no meio batista, apesar de toda a minha aplicação, eu sabia que ali na Torá e no Tanar havia um conteúdo muito maior que os líderes, né, da época que eu frequentava não conseguiam, digamos assim, desvendar, traduzir para a gente. Porque, infelizmente, a grande verdade é essa, falta Torá no cristianismo. Eu falo no cristianismo evangélico. E o que acontece? A gente que já nasce com essa sede de Torá, porque isso aí a gente já nasce, já carrega isso, a gente começa a se questionar. Eu já li a Bíblia pelo menos 3 vezes, completa. Né? E quando eu cheguei a Techuvá, aí eu comecei a ver que a questão não é simplesmente ler, mas estudar o texto, extrair ali todas as verdades, tudo que aquele texto quer te dar, porque ali é a conversa direta de Deus com a gente. Então, eu estou podendo agora vivenciar isso aí, essa mudança de visão, essa mudança de paradigma, porque de estudante, leitor, né? Eu passei agora a ser de leitor, né? De leitor de Bíblia, eu passei a ser um estudante. E quando a gente começa a estudar, Deus começa a revelar. Isso é muito importante. Sabe como eu faço? Eu procuro fazer assim, ler entre pontos. Eu leio de um ponto ao outro ponto, eu medito no que está ali entre 2 pontos. E aí eu sigo adiante. Paro no próximo ponto, medito no que está entre 2 pontos. Continuo. Tá? Agora, essa Torá que eu estou mostrando para vocês aí, que é a Torá da Sefer, né? Essa é a Torá que nós usamos agora aqui. Eu considero ela melhor, por quê? Por causa dos comentários. Ela não é a melhor tradução, tá? Inclusive tem alguns errinhos de tradução, tem alguns erros tendenciosos em relação a Mashiach, coisas que revelam Mashiach, ele dá uma mudada, coloca outras coisas entre parênteses. Mas os comentários dela são maravilhosos, maravilhosos. São comentários de rabinos clássicos judaicos, tá? De grandes rabinos judaicos, comentários do Talmud, da Mishnah, etc., do Midrash. Mas, assim, os comentários dela são sensacionais. Ela, por si só, ela é um curso de tradição judaica, de profundidade judaica, de conhecimento judaico, de estudo judaico. Amo essa Torá. É a Torá que eu uso para preparar os comentários das Parashot, tá? E é a Torá que eu recomendo. Tem algumas outras, tem uma Torá que é dos racídicos, né, do Rabá também, mas ela não tem os comentários, a tradução dela é até melhor, mas não tem os comentários como essa tem. E ela tem hebraico e português, hebraico de um lado, português do outro.
Então, facilita muito quando você tem que procurar, né? Aliás, agora, nessa questão do hebraico-português, eu tenho usado muito aquele site que eu falei na aula de hebraico, que é o hebraico.pro, que é muito bom, porque ele tem interlinear, hebraico-português, e você clica em cada palavra e a palavra abre o dicionário com não apenas os significados, mas as palavras de mesma raiz. Então, você pode tecer associações. É muito bom esse site hebraico.pro. Eu nem uso mais dicionário hebraico-português de papel. É sensacional esse site. Mas essa Torá é muito boa, eu recomendo, tá? Então, o que acontece? Ela tem comentários sobre as diferentes parashot, ela é dividida também em capítulos, versículos, etc. É dividida em parashot. Ela tem as haftarot. O que é uma haftará? Quem sabe? Que é o estudo da palavra. São profetas, né? Os profetas. Que acompanha cada paraxá. Isso. Cada paraxá, cada porção, né, são 54, tem o seu trecho correspondente nos profetas. Então, ela também tem as haftarot. Ela tem explicações, ela tem bênçãos, ela tem desenhos, por exemplo, diagrama do templo, dos elementos do templo. É muito boa, recomendo a todo mundo que compre, tá? Deixa eu ver. Essa daqui... Eu não vi a foto da palavra que você mostrou. Eu não vi. Oi? Depois você me mostra. Eu não vi a Bíblia, a imagem. Fala de novo, tá baixinho. Eu não vi a imagem da palavra. Tá no slide, no cantinho em cima. Na tela azul. Essa aqui? No meu não tá dando para ver, não sei por quê. Mas depois você me passa no particular. Deixa eu interromper, peraí. Vou interromper e vou botar de novo. Não, depois você manda no particular para mim. Não tem problema. Ver se eu Depois eu pego vou passar esse PDF para todo mundo, tá? Vocês estão vendo agora? Então tá vendo? O meu não sei o que rolou aqui. Estão conseguindo ver a apresentação? Não. Quem tá vendo, dá um ok aí com o dedo. Eu tô vendo. Beleza. Ok. Para quem está fazendo techuvá com o Mashiach, tá? Essa é a Bíblia mais importante, tá? Que é a Bíblia completa do David Stern. Acho que todos vocês têm, né? Não precisa nem falar muito sobre ela, né? Todo mundo tem, né? Eu tenho. É interessante que ela segue a ordem hebraica dos livros do Tanar, né? E não faz separação entre o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga Aliança, a Aliança Renovada, tá? Corrige algumas tradições equivocadas, tá? Mas agora quem veio para corrigir mesmo é a Peshita, né, do Tzadok. Eu estou lendo, eu estou assim maravilhada. E ela tem um plano de leitura semanal, um plano de leituras na sinagoga, né, as parashot, o plano de leitura dos dias de festa, acrescentando as leituras do Brit Hadashah. Então ela vai ter a parashá, a haftará no Tanar, né, nos Neviim, Ketuvim, e vai ter as haftarot da Brit Hadashah também, tá? Introdução, glossário, explicações de pronúncia, mapas, ela assim é muito boa. Em termos de techuvá, o que tem de melhor, né? Muito boa. Cíntia, eu tenho uma pergunta. Estou gostando muito. Fala, Miguel. Bom. É o seguinte, eu aprendi no seminário, né? Uhum. Para quem não sabe, eu fiz seminário batista, né? Eu fiz bacharel. Uhum. E nós aprendemos que o período intertestamentário entre o Antigo e o Novo foi chamado o período de silêncio profético. Isso. Que simplesmente o Eterno não se manifestou nesse período. E aí eu te pergunto, confere essa informação? O que você acha? Não, eu acho que não. Sim. Confere não, tá? Não confere porque o que acontece? Você sabe que a Bíblia é um cânone, né? Foram livros escolhidos, né? Sim. Livros escolhidos. E aí você vê, se você pegar os apócrifos, você vai ver que não é. Houve vários profetas nesse tempo também, profetas menores, que não estão no cânone da Bíblia,
Eu vou fazer um estudo sobre isso. É muito interessante. É engraçado que outro dia eu tava anotando isso, entendeu? Você vai ver, por exemplo, o livro de Macabeus. Durante a história dos Macabeus, houve profetas e que não estão no cânone da Bíblia judaica, né? Mas houve. Se você pegar o Talmud, se você pegar a tradição, se você pegar a Torá oral, você vai ver que houve grandes rabinos que foram profetas durante essa época também. Verdade. Inclusive outros durante o período babilônico que não estão relatados na Bíblia. Fala, Flávio. Na questão do livro de Macabeus também, ele não está no cânon protestante. E foi a partir do livro de Macabeus, aquela atuação sobrenatural do Eterno, que nós comemoramos a Hanukkah. Hanukkah. Isso. Então, isso aí seria até improcedente, até, como diz, né? Não procede porque Deus nunca deixou de falar com o seu povo, seja através de qualquer meio. Então, eu sou um cara que não acredita nisso. Eu fiz curso de missionário também lá na igreja quadrangular, quando eu era novo. Eu também, lá no seminário, falaram isso também. É uma coisa que eu nunca acreditei. E depois que eu conheci o livro de Macabeus, entendeu? Deu para entender como é que foi forte a atuação do Eterno. Exatamente. Essa narrativa, Cíntia, eu entendo que ela vem com o intuito de desqualificar esse material que foi produzido nesse período. E esses livros, não estou dizendo que eles deveriam entrar no cânon oficial, né? Porque, vamos lá, tem um ou outro que tem alguns detalhes assim que talvez não seja correto, né? Por exemplo, se eu não me engano, não sei se é Judite, que fala sobre o negócio de orar pelos mortos. Não sei se é Judite. Tem um que fala sobre suicídio, estímulo suicídio, alguma coisa assim, entendeu? Então teve alguns motivos que eles não entraram no cânon. Mas, de um modo geral, eles têm muito conteúdo útil e eles registram, sim, que haviam profetas nesse período, que Deus falava assim. Exatamente. Inclusive, gente, eu perdi a referência, eu quero achar a referência. No próprio Tanar, o Eterno falando assim: vossos sacerdotes não se levantavam mais pela madrugada para ouvir a minha voz. Eu vou achar essa referência. Eu anotei em algum lugar, eu vou achar. E eu fiquei assim impressionada, porque era uma prática comum os sacerdotes do templo se levantarem pela madrugada para ouvir a voz do Eterno. Olha que coisa. Isso aí não é relatado abertamente em lugar nenhum, né? A coisa se tornou, como é que eu vou falar, oficialmente algo racional, algo mecânico, algo que não envolvia mística no sentido de relacionamento com o Eterno, né? De relacionamento sobrenatural com o Eterno. Então foram dadas direções, né? Na escolha do cânone, etc, etc. No judaísmo tradicional não tem muito isso. Por quê? Porque a Torá oral, na maioria das correntes judaicas, ela tem o mesmo peso que a Torá escrita. E na Torá oral a gente vê muito, tá? Relatos do Eterno se manifestar aos grandes rabinos, por meio dos grandes rabinos. O próprio Zohar tem relatos assim de arrebatamentos impressionantes, de profecias impressionantes. A gente vai ver isso depois. É muito interessante isso. Mas não houve esse silêncio. O Eterno fala sempre, 24 horas por dia, sempre falou. Apenas o que aconteceu? Não foi aceito no cânone. E você vê que é um período, você vê que Macabeus, né, foi um período de opressão estrangeira, inclusive opressão cultural e religiosa muito grande. Então isso ficou mais oculto, não foi tanto aberto, não foi tanto documentado, né, como as outras épocas. Mas o Eterno nunca se calou, eu tenho certeza disso, tá? Cíntia, Fala. Eu acho que essa questão aí da canonização, do cânone, eu acho que isso aí tem que ser revisto, né? Tem que ser reavaliado, porque uma coisa é o que o cristianismo fala sobre essa questão dos livros canonizados, né? Os próprios evangélicos falam, e que a gente tem que avaliar. Por exemplo, essa informação que eu tive no seminário que o Amaro também teve, né? Que ele também nunca aceitou, né? De que nesse período houve um silêncio profético. Miguel, muitas mentiras também são colocadas de uma maneira como se fossem verdade, né?
Eu acho Com que isso tem certeza. questão Miguel, do cânone, não é isso? é, Você quer ver uma coisa assim, patente, a questão das Bessorot terem sido escritas em grego. É senso comum nos seminários, né? Aquela coisa que uma coisa repetida muitas vezes vira verdade, né? Exatamente isso, exatamente. Porque eles mudaram o dia de adorar do sábado para o domingo. Levou 400 anos, foi batendo na mentira, né? Outro exemplo, exatamente, né? Os irmãos, nefilis, eu A costumo questão do brincar dizer que é Natal. cemitério, né? Eu costumo brincar, dizer que muita gente aprende muita coisa ruim no cemitério. Então, é meio complicado, porque quando você vai se deparando com questões que são muito facilmente verificáveis, você vai ficando um pouco chateadinho, né? Porque aquele teu professor de seminário lá, ele veio com tanta arrogância, com tanta empáfia, dizendo que aquilo era uma verdade. Você rapidamente, por exemplo, quando você pega uma Bíblia de Jerusalém, que você vê o livro de Macabeus, que você vê Tubite, que você vai ver todos aqueles livros chamados apócrifos, eles são de uma riqueza judaica, e está entendido por que eles são chamados de apócrifos, irmãos. Porque não era interesse do cristianismo que eles fossem considerados, porque lá existe a denúncia judaica, a judaicidade das escrituras se vê na própria Bíblia de Jerusalém. Mas eu queria só contribuir, finalizar a minha palavra com o que o Flávio Pena falou com relação à leitura há uns 10 minutos atrás. Flávio, leitura da Bíblia é como se você estivesse diante de um grande banquete. Você já viu alguém comer olhando o prato? Não existe, é impossível. Então, É verdade. quando nós lemos a Bíblia, é como se nós estivéssemos passando num grande banquete, olhando de bancada em bancada todos aqueles pratos. Veja, eu vou fazer 9 anos de Techuvá e ainda não cheguei em Guiliana. Eu não cheguei ainda em estudar sobre as profecias do Apocalipse, porque eu me sinto pequenino a cada livro que eu vou estudando. Então, só para fazer um comparativo, o que nós devemos fazer é comer as Escrituras. As Escrituras têm que ser comíveis. Verdade. Isso demanda muito tempo, irmãos. Não é só você comer. Não se come de qualquer jeito. Tem que lavar a mão antes. Tem que estar bem banhadinho. Tem que estar cheiroso. Tem que pedir ao Pai Eterno que dê revelação para que você possa sentar nessa mesa com dignidade e você possa comer esse alimento com um talher apropriado, da forma apropriada. Enfim, com questões que as pessoas ainda não observaram ou elas se acostumaram com a grandeza. Sabe quando criticam os judeus de que eles beijam a Torá porque não fazem ideia do que significa a Torá para um judeu? Um presente que... pense bem em você sem a sua Bíblia. Quem é você sem sua Bíblia? Você sem sua Bíblia é nada. Você não tem nada. Você não tem fé, você não tem emuná, você não tem Messias. Então você tem que pegar sua Bíblia hoje, seja lá qual for, até do Ferreirinha de Almeida, beijá-la, ajoelhar e agradecer ao Pai Eterno, porque você tem uma escritura na sua mão. Verdade. Grandiosa bênção para a nossa vida é ter as escrituras. Não tem bem dela? Perfeito, Baruch Hashem. Perfeito. E todos os segredos que Esse se é o meu escondem dentro Shaul. dela, né? Fala, Miguel. Esse é o meu Shaul. Olha, Nossa. o Morel Wallace entrou aí agora, né? Eu estou tendo aula de hebraico com ele. E a gente tá lá no comecinho, o Bereshit, mas é tanto... Ontem a gente teve aula que no final da aula eu estava assim, cheia da rua. Eu tava assim, vibrando, né? Com tanto segredo que se esconde dentro de cada frase, né? É impressionante isso. Fala, Cassiano. Que você chamou a gente? É a aula lá que você chamou a gente no grupo? Chega mais perto, você está bem baixinho. É a aula que você convidou a gente para participar? De hebraico? Tem alguma coisa no seu a som. aula que você... a aula que você falou... É aquela aula que você falou, aquele estudo de hebraico? Que você colocou no grupo? Depois eu vou colocar... Mas eu não soube. Colocar para a gente combinar, tá?
Pra gente combinar. Não, eu tô fazendo a aula particular com ele, entendeu? Mas aí eu tô combinando com ele do grupo, porque é tão bom, é tão maravilhoso, gente. É muito bom estudar as escrituras. Quando você vai lá no hebraico, então, você vai lá na fonte, você descobre tanta coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É como você mergulhar realmente num lago de águas, assim, na temperatura perfeita, né? E em todos os sentidos, sentido espiritual, sentido intelectual, sentido emocional. Me lembro uma época da minha vida, já muitas décadas atrás, que eu estava ansiosa, deprimida. Eu chegava do trabalho, eu pegava a Bíblia, eu começava a ler. Eu começava a ler os Salmos, eu lia. Eu agradecia tanto o Eterno pelas Escrituras, porque aquilo me curava, aquilo me tranquilizava, aquilo me trazia paz, né? Eu me identificava com Davi, que Davi era um ansioso, né? Meu coração dispara, né? Eu não consigo dormir. E você se vê ali na prática. Então, as Escrituras são assim maravilhosas. Mas vamos lá. Como a Bíblia se divide? A maioria de vocês já sabe, né? Como é. O Tanar. O que é Tanar? É um acrônimo, tá? As iniciais, tá? Ele é usado dentro do judaísmo para falar do conjunto de livros sagrados, tá? Tanar, Antigo Testamento, tá? Então, Tanar, ele tem 3 porções. Torá, que também é chamada de Humash, tá? Quer dizer, os 5, né? Os 5 livros do Pentateuco. Neviim, Navi, profeta, Nevim, profetas, e Ketuvim, que são os outros escritos, tá? E aí ela tem a Brit Hadashah, que é a nova aliança, a aliança renovada, que é o Novo Testamento. Dentro da Brit Hadashah, a gente tem os evangelhos. Os evangelhos em hebraico, Bessorot, boas novas, tá? Isso são apenas alguns termos relacionados à Bíblia para vocês. A gente tem também a Bíblia hebraica não messiânica, que tem só o Tanar, né? Ela repete a Torá, ela bota os Ketuvim, os Neviim, mas na mesma ordem dessa Bíblia do David Stern, que eu recomendo que vocês comprem, quem não tem ainda, a Bíblia do David Stern, tá? Aí tem um outro livro importante, né, que todo mundo conhece, que é todo dia o Jimmy, né, botando nos grupos, botando no Facebook, botando em todo canto, que é a Peshita. Com certeza vocês já leram sobre a Peshita, né? Com certeza vocês já estão lendo a Peshita. Gente, eu estou lendo a Peshita, eu estou maravilhada, eu estou amando. Só a introdução ali já é muito maravilhosa, né? E os comentários, ele foi muito inteligente, porque ao longo do texto, ele vai colocando os pontos desafiadores, vai esclarecendo, vai colocando a história, né? Ele vai amarrando tudo historicamente, com documentos, falando da autenticidade dos documentos, como é, assim, muito, muito sensacional. Não vou nem falar muito sobre a Peshita, mas, assim, é algo, assim, imprescindível para a gente ter na Techuvá, tá? Deixa que o Jimmy fala. Fala. Tô falando, deixa pro Jimmy, que ele já tá fazendo um bom trabalho. O Jimmy, vocês já estão cansados de ouvir, porque eu falei assim, eu vou contratar o Jimmy para divulgar tudo que eu faço, porque ele é maravilhoso, né? Maravilhoso para divulgar. É importante a gente lembrar que a Peshita, essa Peshita do Tzadok, são só os 4 evangelhos, tá? Existe uma Peshita que é a Bíblia toda. Mas eu não sei a autenticidade da tradução para português. Tem Peshita em inglês que é muito legal, tá? Parece que as traduzidas para o Brasil, para o português, não são tão legais. Então, vamos esperar. O Tzadok está trabalhando, né? Na tradução do resto da Brit Hadashah, e depois ele falou que vai para o resto também. Eu tenho aquela do Andrew Roth. Ele falou que vai sair. Para quem fala inglês, até o Tzadok recomendou também. Ela é muito boa. Tem algumas em PDF na internet, você pode baixar também, mas as em português eu não recomendo muito não, entendeu? Vamos lá. Além da Torá, da Bíblia e da Peshita, que são realmente as escrituras, né? Quais outros escritos são importantes da gente conhecer, para a gente conhecer o judaísmo, para a gente fazer uma techuvá completa, né? Primeira coisa, é aquilo que a gente já falou. Tudo filtrado pela Torá, pelo Tanar, pela Brit Hadashah, tá? Não bateu? Sai fora, para de ler. Não considera, ou continua lendo outros tópicos, mas não considera aquilo. Exemplo, né?
Cabalá. Você vai ler Cabalá. Ih, peraí. Aí você vai... Shalom. Oi, você vai ler Cabalá, aí Cabalá começa com astrologia. A Torá fala que você não deve se curvar aos astros, que você não deve procurar adivinhar pelos astros. Aí você já corta aquilo. Shalom, Mora. Fala aí, Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, fala aí, Moré. Então, tudo bem? É uma honra para mim muito grande estar podendo participar aí, até mesmo dessa primeira oportunidade, né? Com o pessoal. E vocês estavam falando aí sobre a Bíblia judaica, né? A Bíblia hebraica. Eu tenho até aqui a Stuttgartense, né? Que ela é toda ela somente em hebraico, todo o Tanakh. Vem junto a Torá, os Neviim, né? E os Ketuvim. Ela está tudo em hebraico. Essa aqui praticamente foi a primeira Bíblia, né? Assim, vamos dizer, hebraica, e foi distribuída pelo mundo. E a acentuação maçorética dela é aquela que data lá da família Ben Asher, lá do Codex de Leningrado. É uma boa. E também tem essa daqui, que é a Tanakh Shalem, que foi lançada pela Sefer, que ela tem, aí já é uma página hebraica e uma página português. Assim que é bom. Então, aí a pessoa lê no hebraico, né? E lê no português. E eu tenho elas e utilizo para leitura, assim, para dar aula, né? Embora, como você está falando muito bem aí, tem que ter maior cuidado mesmo, porque tem muita ilusão linguística por aí, né? E que estão confundindo muito as pessoas, né? Mas é bom a gente ter um exemplar de uma Bíblia hebraica, né? Ou somente da Torá, no caso, que ajuda muito. E o texto hebraico, quando estudado nas profundidades, é muito bonito. Tanto o Tanakh como a Brit Hadashah. Mas essa aí é maravilhosa, porque tem hebraico e português como a Torá, né? E é o Tanakh todo. Esse aqui é todo o Tanakh. E ele é a tradução bem conservadora, né, dos rabinos. Esse aqui utilizou o Codex de Alepo, que é um codex bem antigão mesmo. Utilizaram ele, mas não tem nada de tão diferente assim, não. Né? A tradução dela é bem conservadora, não tem, assim... Por exemplo, onde a gente lê no princípio criou Deus, né? No princípio, ao criar Deus, os céus e a terra. Aí ele coloca Deus numa condição de vontade própria, né? Ao criar. Fica bem mais chocante de no princípio criou. Eles traduzem como no princípio, ao criar Deus. São essas interpretações que são as variantes às vezes, de pensamento judaico, né? Judaísmo, mas nada que fere o contexto, não. É muito bacana ela. Interessante. Depois eu vou comprar. Fala, Cassiana. Bota ela aí pra gente, a capa. Aqui, ó. Não dá pra ver. Calma aí, aqui, ó. Tanakh completo. Tanakh Shalem. Depois eu vou tentar achar o link e passo para vocês. Fiquei interessada, eu vou comprar essa. Gabriel. Calma, filho. Eu vou colocar depois o link no grupo. Tá? Pra você. Beleza. Vende na Sefer. Ótimo. Legal. Eu tenho poucos livros. 3 livros, né? Eu comprei a Peshita e vou comprar por aí, porque aí vai comprar estudar. Peshita Judaísmo Nazareno imprescindível.
Então, vamos ver os outros livros, tá? Tem alguns livros importantes no judaísmo, por exemplo, Talmud. O Talmud, a gente não tem uma tradução para português completa, tá? Tem Talmud em inglês, tem Talmud em francês, outros idiomas, hebraico e tal, mas não tem o Talmud completo em português. Tem alguns tratados do Talmud que já foram traduzidos, mas não todos. Eu tenho até aqui, peraí. Eu juntei um monte de livro aqui, mas é muito livro. Talmud babilônico, tá vendo? Aí tem alguns tratados... Esse aí esse é o tratado de Berachot? Tem Berachot é esse aqui. Makot, tem alguns tratados, não tem todos. Talmud é um livro chato, gente. Chato. Então, eu não recomendo que vocês invistam no Talmud, pelo menos no começo, né? Porque fala das discussões entre rabinos, comentários à lei e tal. Rabino tal falou isso, outro rabino falou isso. A gente tem resumos do Talmud, que a gente vai ver daqui a pouco, que são os que eu recomendo a gente ler, tá? A gente tem, por exemplo... Não vou me adiantar não, vamos lá, tá? Então, o Talmud tem dois componentes, Mishnah, tá? E Gemara. Mishnah, basicamente, a lei oral, e a Gemara, uma discussão da Mishnah, tá? A Mishnah, ela foi escrita pelos mestres tanaítas. O que é tanaíta? Tanaim, em hebraico, né? Significa ensinar ou transmitir a tradição. Esses mestres, esses rabinos eruditos, né, eles viveram entre o século I e o século III da Era Comum, tá? E a primeira codificação do Talmud, da Mishnah, na verdade, é atribuída ao Rabino Akiva. Vocês conhecem o Rabino Akiva, né? Famoso. Quem não conhece o Rabino Akiva? Todo mundo conhece? Sim. Então, eu não vou nem falar dele, tá? Ele tem uma história sensacional. Ele começou a estudar a Torá aos 40 anos. Se tornou um dos maiores rabinos. Depois ele se equivocou com algumas coisas e tal, mas foi um dos maiores rabinos do judaísmo, tá? E aí, a outra é o Rabino Meir. As duas versões da Mishnah foram escritas em aramaico, tá? Você fala aramaico também, Wallace? Eu só leio. Eu comprei uma gramática de aramaico. Estou começando a estudar também o aramaico. Então, vamos lá. Talmud e Gemara, às vezes as pessoas usam Talmud e Gemara para falar a mesma coisa, tá? Gemara é a base de todos os códigos da lei rabínica e ela é muito citada em todo o resto da literatura rabínica. E o Talmud também é chamado de Shas, tá? Que é uma abreviação de Shisha Sedarim, que são 6 ordens da Mishnah. O que aconteceu? Os sábios foram acrescentando, sabe aquela coisa de acrescentar cercas em volta das cercas, comentários em volta das leis, e cercas, e mais leis, e mais leis, e mais leis, e mais explicações? Dentro dessa filosofia, tá? O Talmud foi crescendo. Tá? E aí foram feitos 2 Talmud. E como é que é plural? Talmudim? Talmudim? Aimoré? Então, foram feitos 2. O Talmud da Babilônia e o de Jerusalém. De Israel. Então, o Talmud mais conhecido é o chamado Talmud Bavli. Inclusive, esses livros aqui são com base no Talmud Bavli. E todas as citações que vocês vão ver do Talmud é do Talmud Bavli. Tá? O primeiro foi escrito sob o domínio romano e o segundo sob o domínio dos persas e dos árabes. Tá? Depois vocês leem isso aqui, eu não vou me demorar muito nisso, a história do Talmud, etc. e tal. Mas quando se faz, é muito importante lembrar, tá? Que o Talmud que ficou mais foi o Talmud babilônico. Embora eles sejam bem parecidos. Né? Oi? A maioria dos sábios foram para o exílio, né? Acabaram a Terra Santa, ficou pouca gente aí para produzir coisa. Né? Exatamente. E o que acontecia? Havia no exílio uma necessidade de se manter o judaísmo, manter a tradição,
Entendeu? Então, o que aconteceu? Manter o conhecimento da Torá. E aí houve um esforço adicional, né? Se manter a identidade judaica. E aí houve um esforço adicional para se criar escritos que mantivessem, que guardassem, né? Foi igual o Morel Wallace pode falar dos maçoréticos, né? Os maçoréticos foram criados para se manter a pronúncia, para a pronúncia não ser esquecida, porque o povo de Israel, como todos os povos, tinha uma tendência enorme de esquecer das coisas. A gente vê lá no livro de Esdras, né, o povo redescobrindo a Torá e chorando, porque não estava cumprindo com a Torá, já tinha esquecido, 70 anos tinha esquecido a Torá. A gente esquece com muita facilidade. Então, houve esse cuidado dos sábios de preservarem todo aquele cabedal de conhecimento, toda a unidade, a santidade em torno da Torá.